E aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Como estão os estudos? Aqui é o professor Sérgio Alfieri e vamos para o nosso vídeo de número 3 de tutelas provisórias no novo Código de Processo Civil. Lembra vocês que nós temos ainda o vídeo 1 e o vídeo 2 já gravados, hein? Vídeo 1 nós falamos sobre aquele panorama geral das tutelas, né? Colocamos aquele slide bonito para esquematizar o teu raciocínio. É bom você usar aquele slide, aquele esquema todos os vídeos para pegar bem a ideia. No vídeo número 2 falamos sobre as disposições gerais aplicáveis a todas as tutelas provisórias. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a tutela provisória de urgência. Vamos lá? Não saia daí. Galera, presta atenção. A tutela provisória de urgência é marcada sempre pela necessidade de existência de um perigo. A tutela de urgência, ela pressupõe um perigo, ok? É requisito essencial para o juiz conceder a tutela de urgência eu demonstrar no meu pedido que o meu direito corre um risco, ele está sendo ameaçado e que, portanto, eu não posso aguardar simplesmente o processo caminhar normalmente, porque aí eu corro o risco de chegar no fim do processo e eu não ter mais o direito. Então a tutela de urgência, ela pressupõe sempre o perigo. Mas o perigo, meus amigos, não é o único requisito dessa tutela. E é aqui que o pessoal esquece que eu também tenho que demonstrar na tutela de urgência a probabilidade do direito. Eu tenho que mostrar para o juiz que, além do perigo, eu tenho um certo grau de probabilidade daquele direito me pertencer. Alguns dizem, né, alguns preferem usar as expressões em latim. Eu tenho que demonstrar o periculum in mora, que é o requisito do perigo, que a gente já falou, e eu tenho que demonstrar a presença do fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, que é exatamente esse requisito que eu estou falando para você, da probabilidade de que o direito de fato me pertença. Mas professor, pera um pouco, na tutela de evidência, que a gente vai falar um pouco mais à frente, eu também não tenho que demonstrar a probabilidade do direito? Tem. Só que o que acontece é que o Código de Processo Civil trabalha com graus, com níveis de probabilidade. O nível da probabilidade lá na tutela de evidência tem que ser muito alto. Na tutela de evidência, eu trabalho com alto grau de probabilidade. Na tutela de urgência, esse grau de probabilidade pode ser um pouco menor. Como o juiz está analisando o pedido da tutela em cognição sumária, ou seja, o juiz não está decidindo o pedido com base na certeza, até porque ele não tem todos os elementos do processo suficientes para ter certeza, senão ele já sentenciaria. O juiz está decidindo com base em probabilidade. Então você tem que convencer o juiz na tutela de urgência que, além do perigo, você tem probabilidade de ser dono daquele direito. Ok? Esses requisitos, eles são super importantes. E aí, o código diz pra gente que a tutela de urgência, ela pode ser uma tutela de urgência cautelar ou uma tutela de urgência antecipada. Qual é a diferença, professor? A diferença consiste no tipo de pedido que eu estou fazendo para o juiz. Se eu quero que o juiz tome uma providência para proteger o meu direito, eu tenho que pedir uma tutela cautelar. Se eu quero que o juiz antecipe o meu direito, se eu quero que o juiz me dê agora no começo aquilo que só seria dado ao fim, então eu tenho que pedir uma tutela antecipada. Vou dar um exemplo para vocês. Arresto. Vamos trabalhar com a medida de arresto. Eu entro com uma ação cobrando uma dívida de 50 mil reais, ok? E aí o que acontece? Estou cobrando essa dívida, no meio do processo eu descubro que o devedor está se livrando dos bens.
tá fazendo fraude, tá utilizando simulação. Por quê? Porque ele quer proteger o patrimônio dele, para quando chegar na execução, ele não ter o patrimônio comprometido. Com base nisso, o que eu faço? Você concorda comigo que nesse caso o meu direito está correndo perigo? Porque nesse caso, se o sujeito se livra do patrimônio, eu não vou ter garantia para receber a dívida. Então o que eu peço para o juiz? Cautelar. Peço uma medida cautelar de arresto. Eu peço, juiz, determina por favor o bloqueio de alguns bens do devedor só para ficar garantida a minha dívida. Olha só, nesse caso, eu não quero que o juiz antecipe o direito. Eu quero que o juiz proteja o direito. Por isso que eu vou pedir uma medida cautelar, uma tutela provisória de urgência cautelar. Agora, se eu quiser que o juiz antecipe o direito, então, por exemplo, eu quero que o devedor pague já a dívida. Pague já. Eu não quero esperar chegar no final do processo. Eu quero que ele pague agora. Eu peço uma tutela de urgência antecipada. Eu peço para o juiz antecipar o direito que só seria dado ao fim. Percebeu a diferença entre tutela cautelar e antecipada? Agora, se você requer uma tutela de urgência, você tem que ter cuidado. Porque lembra que eu disse para você que nós estamos no campo da provisoriedade? Eu não tenho certeza de nada. O juiz está decidindo com base em probabilidade. Pode ser que ao final do processo, o juiz verifique que você não tem aquele direito. E aí, como é que fica? Bom, o Código permite que o juiz, antes de conceder a tutela de urgência, exija uma caução. Caução, professor? Uma garantia. Uma garantia. Então, o Código diz que se o juiz quiser, ele pode exigir uma caução da pessoa que está requerendo a tutela. Beleza? Agora, o Código também diz que se a pessoa for hipossuficiente, o juiz não vai exigir a caução, evidentemente. Se a pessoa tem uma situação financeira complicada, não há sentido de exigir a caução, ok? Só que sabe o que você tem que ter mais cuidado ainda na tutela de urgência? Você tem que ter cuidado porque se você pedir a tutela de urgência e você acabar gerando um prejuízo para a parte contrária, você vai responder por esse prejuízo. E sabe qual é o problema? Essa responsabilidade civil é objetiva. Ela independe de culpa. Olha que coisa séria. Se eu peço uma tutela provisória, causo um dano à outra parte, e no final das contas eu não tinha o direito, eu vou ter que reparar esse dano. Responsabilidade objetiva, não vai sequer haver análise de culpa. Percebeu? Agora, eu também te dou uma outra dica. Se você requer uma tutela de urgência antecipada, você requer uma tutela de urgência antecipada, você está pedindo para o juiz antecipar o direito, o juiz só vai conceder essa tutela de urgência antecipada se a decisão, se os efeitos da decisão puderem ser revertidos depois. Percebeu a ideia? É requisito, nesse caso, a reversibilidade. Porque se eu peço uma tutela provisória de urgência antecipada e depois as partes não têm como voltar ao que era antes, o juiz não vai conceder a tutela. Tudo isso, meus amigos, todas essas precauções, porque o juiz não está decidindo com certeza, e sim com base em probabilidade. Então guarda essa regra. Na tutela antecipada, é preciso que os efeitos possam ser revertidos. Se o juiz conceder uma tutela antecipada e depois não tiver como reverter os efeitos, aí, meus amigos, o estrago vai ser inevitável. Perceberam? Tomem cuidado com essas pegadinhas sobre tutela de urgência, mas eu já convido vocês para o nosso próximo vídeo. Nós ainda não acabamos tutela de urgência, ainda tem coisa para se falar. Então eu convido vocês para participar e para assistir o próximo vídeo, tá bom? Continue aí nos seguindo, curta, compartilha, deixa o seu like, por favor, e ajude aí no crescimento do nosso canal. Forte abraço e bons estudos!